Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse programa, que é um comentário nos 260 capítulos do Novo Testamento. Aqui nós comentamos capítulo por capítulo, verso por verso, lhe damos uma ideia do contexto cultural, histórico, do tema do livro, de ideias para sermões, tentamos responder perguntas através do texto e esperamos que isso possa edificar a sua vida que assiste. Quando nós completarmos o trabalho todo, você terá um vídeo, ou seja, 200, quase 300 vídeos, né? Porque além dos capítulos, nós comentamos a introdução de cada livro da Bíblia, que você pode usar como comentário, como estudo bíblico de forma sistemática ou para responder suas perguntas. Nós estamos em João capítulo 14, um capítulo maravilhoso, que começou no capítulo 13, verso 31, falando do sermão de despedida de Jesus, ou as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Esse sermão vai entrar pelo capítulo 14, 15, 16, é o sermão de despedida, depois teremos uma oração sacerdotal de Jesus, e depois Jesus é preso. No capítulo 18, 19 ele é crucificado, 20 ele ressuscita e 21 ele dá as instruções aos seus discípulos. Nós podemos dividir o Evangelho de João do capítulo 1 ou 2, praticamente, até o capítulo 11, chamamos livro dos sinais. E a segunda metade, o livro da glória, sendo que glória é quando Cristo é crucificado. Esse evangelho é o mais pessoal, o mais espiritual, o mais teológico, há 27 encontros pessoais, e aqui nós vamos encontrar instruções finais de Jesus aos seus discípulos. No capítulo 13, Jesus lavou o pé dos discípulos, Jesus prediz que Judas ia de traí-lo, e termina o capítulo 13 com Jesus também predizendo a negação de Pedro, dizendo a Pedro que, na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Jesus disse para onde ele ia, seus discípulos não podiam acompanhar. Pedro disse que daria a vida por ele. Jesus disse, tu darás a vida por mim, na verdade te digo. Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Seus discípulos todos ficaram tristes por Jesus dizer que para onde ele ia, eles não podiam acompanhá-lo. E aí nós iniciamos esse capítulo 14 com Jesus dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui Jesus está chamando os discípulos para que eles coloquem a fé em Deus e coloquem a fé nele também, Jesus Cristo, não é? Nós devemos crer em Deus e nós também devemos crer em Jesus, que é o enviado do Pai. E aí Jesus vai falar na casa de meu Pai. Essa linguagem meu Pai, que se repete em todo o Evangelho de João, uma linguagem exclusiva, só Jesus é filho de Deus, ou filho unigênito de Deus. Todos nós ainda não somos filhos até a morte e ressurreição. Depois da morte e ressurreição, João 20, 17, aí ele avisa, Maria vai e diz aos meus irmãos, que eu subo para meu Deus, meu Pai, vosso Pai, porque quem abre o caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus é Jesus. Na casa de meu Pai, a casa do Pai é a glória, é os céus, para onde nós estamos indo, não é? Essa é a casa do Pai, esse é o lugar eterno, é onde nós estaremos com Deus. E Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Cristo é que preparou o lugar, Cristo que abriu o caminho para a gente voltar para Deus, para estarmos na casa do Pai, com o Pai, eternamente. E Jesus diz aqui, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa volta de Cristo
não parece aquela volta que ele voltará para todos, é quando ele volta para nos buscar para a glória, para que onde ele esteja, nós estejamos também. A promessa de Cristo, para os que creem nele, é uma promessa celestial, é uma promessa de morarmos na casa do Pai, onde há muitas moradas, de nós estarmos no Pai como ele no Pai está. E aí Jesus disse, mas mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus acabou de falar que sabia para onde ele ia e que sabia qual era o caminho. Vai Tomé, esse sermão de despedida vai ter Tomé, vai ter Felipe, vão intervir e conversar, e de uma certa forma é uma narração, e através das perguntas deles, nós vamos ter respostas que servem para todos nós, não é? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como é que podemos saber o caminho? Interessante a pergunta de Tomé, dizia que não sabia para onde Jesus ia, como é que poderiam saber o caminho? E através dessas perguntas, nós vamos ter respostas do Mestre que servem para nós. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então, o caminho chama-se Jesus. Jesus é o caminho único, Jesus é o caminho direto, Jesus é o caminho revelado, Jesus é o caminho descoberto, Jesus é o novo caminho, Jesus é o vivo caminho, Jesus é o caminho eterno. Então, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse eu sou é o sexto eu sou do Evangelho de João. O primeiro nós encontramos João 6,35, eu sou o pão da vida, não é? Então nós temos que nos alimentar dele. Eu sou a luz do mundo, é o segundo em 8,12, nós devemos segui-lo, quem me segue não andará em trevas. O terceiro está no 10,7, 10,9, eu sou a porta, nós precisamos entrar por ele. O quarto está também em João 10, 11, 14, os versos do capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, nós temos que ouvir a sua voz. O quinto, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele vai ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, verso 25. E agora nós temos o sexto eu sou. Esse sexto eu sou tem três variações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então nós podemos dizer que há três coisas aqui. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade absoluta e Jesus é o único que nos concede vida. Não é? Falando das outras religiões, não falando mal, falando realmente a verdade, diz que os discípulos de Maomé perguntaram para Maomé, Maomé, qual é o caminho? E Maomé disse, eu não sei o caminho. Buda chegou no final da sua vida e disse, eu passei a minha vida toda em busca da verdade. E Confúcio, que tinha discípulos também, quando perguntaram, mestre, como é que é a vida no além? Confúcio disse, eu ainda não descobri acerca desta vida, vocês querem saber da outra? Então presta atenção, Maomé não sabia o caminho, Buda passou a vida em busca da verdade, Confúcio não sabia nada da vida. Jesus chega no final de sua vida e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante, não é? Enquanto que no muçulmano eles não sabem o caminho, no budismo não sabem a verdade, no confucionismo não sabem da vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, não é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto também da expressão ninguém vem ao Pai. Jesus não falou ninguém vai ao Pai. Jesus também não disse eu sou um caminho. Note que na língua portuguesa o, a, são artigos definidos. Jesus disse eu sou o caminho. Então o caminho para Deus é Jesus. Ele não é um caminho. Se ele fosse um caminho, significava que havia outros. Mas ele definiu eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigos definidos. E ninguém vem, Jesus não falou ninguém vai,
Se ele falasse ninguém vai ao Pai, significava que o Pai estava fora dele e ele fora do Pai, mas ninguém vem ao Pai, significa que o Pai está nele e ele está no Pai. Tanto isso é verdade, que no verso 7, Jesus chega a dizer, se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, já desde agora o conheceis e o tendo visto. Agora é Felipe que fala. Primeiro falou Pedro, no final do capítulo 13, capítulo 14, fala Tomé, agora é Felipe que fala. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, e ainda não tendes me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. A expressão de Jesus a Felipe tem a ver com a expressão lá do capítulo 10, quando Jesus diz, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um, e os judeus pegaram em pedra para o apedrejá-lo, não é? Quando Felipe diz, mostra-nos o Pai, por isso que também tem a ver 14, ninguém vem ao Pai senão por mim, significa que ele está no Pai e o Pai nele. Quando Felipe diz, mostra-nos o Pai, Tomé queria saber o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho. Felipe queria ver o Pai, Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. E mostra que ele e o Pai são um. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Verso 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, tudo que Jesus falava, tudo a palavra que ele proclamava, era a palavra do próprio Pai. Como termina o capítulo 12, né? Verso 49, quando ele diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar e até sobre o que hei de fazer, não é? Porque as obras que ele fazia, fazia pelo Pai. Então, todas as obras que nós vemos, água transformada em sangue, como sinal que Jesus fazia, cura à distância, curar o paralítico 38 anos, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, curar o cego de nascença, ressuscitar Lázaro, tudo são obras do próprio Pai. Não é? Assim como o Pai dá vida, o Filho também dá vida. Assim como o Pai abre os olhos aos cegos, o Filho também abre os olhos ao cego. Assim como o Pai multiplica e abençoa, assim o Filho é a mesma coisa. Então, todas as obras que nós encontramos nesse Evangelho são obras que apontam para o Pai. Então, não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Tanto as palavras como as ações de Jesus, tudo vinha do Pai. E tem a ver com João 10:30, eu e o Pai somos um. Verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quem dava vida? Deus. Cristo ressuscitava os mortos, dava vida. Quem abriu os olhos ao cego? Deus. Salmo 146:8. Mesma coisa, o Filho abriu os olhos ao cego. Então, todas as obras que ele fazia, fazia por causa do Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que essa, porque eu vou para meu Pai. Que promessa maravilhosa, quando nós cremos em Jesus, que nós poderemos fazer as mesmas obras que ele faz, realizar as obras através do poder de Deus na nossa vida, não é? Como diz, quem crê nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, não é? Então, quando nós pedirmos e pedimos na direção do Espírito, Cristo promete que faria, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Presta atenção, a gente ora ao Pai, em nome do Filho, com a intercessão do Espírito, não é? E é o que Cristo está falando das obras do Pai. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Pedir em nome não é só dizer em nome de Jesus, mas pedir
de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com o seu propósito, não é? Nós não devemos pedir coisas só para mostrar, por mostrar, nós devemos pedir coisas que venham glorificar o Pai, e as coisas que glorificam o Pai e ao Filho, Cristo promete que a faria. Ele diz ainda mais, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O mandamento dele, ele diz no 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é? Jesus já tinha também dito isso no capítulo 10, quando ele diz, fala do amor, que nós deveríamos nos amar uns aos outros. Então, Cristo está falando sobre amar a Ele, e amar a Ele significa guardar os seus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Pela primeira vez, agora no capítulo 14, verso 16, Jesus fala de outro Consolador. Esse outro Consolador, no original grego, há duas palavras para o outro no grego. Uma significa outro diferente, e a outra significa outro igual. A palavra que Cristo emprega aqui no grego é um outro igual a Ele. Então eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Esse outro igual a Ele, não é? Ele vai estar em nós, vai habitar em nós. Então, quando nós pedimos, não vamos pedir de acordo com nossos prazeres, como o Tiago diz. Pedi e não recebeis, porque pedi mal pelos vossos prazeres, Tiago capítulo 4. Mas nós vamos pedir de acordo com a vontade desse outro Consolador, o Espírito Santo que estará em nós. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. E é por causa desse outro Consolador, a presença do Espírito em nós, que nós podemos fazer as obras que Cristo faz e até maiores ainda, como Ele promete. Então, a primeira vez que fala desse Consolador aparece aqui, vai falar muitas vezes sobre o Consolador. Ele continua, não é, falando do Consolador. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando o Espírito vem, o Consolador, ele vem para ficar. A palavra original é paracleto, que era a mesma palavra usada para advogado, para alguém que fala em nosso lugar. Nós também temos uma palavra similar em inglês, né, que é paralegal, que vem do paracleto, alguém que fala legalmente no lugar de outro. E é esse o paracleto, que é traduzida a palavra consolador, que estará conosco, que colocará as palavras de Deus em nossa boca, que falará por nosso meio, o Espírito Santo. Por isso que eu gosto da palavra comissão. Comissão é quando nós fazemos com alguém, missão é quando você faz sozinho, né? Mas comissão, Jesus nos deu uma comissão, nós vamos fazer com o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Presta atenção, esse Consolador, que dá onde é traduzida a palavra paracleto, verso 17, o Espírito da verdade. Presta atenção, João 14,6, Jesus diz, eu sou a verdade. Mas João 14,17 diz que o Espírito é o Espírito da verdade. João 17,17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Não é? Então, nós temos mais uma coisa que é verdade no Evangelho de João. Jesus é a verdade, o Espírito é o Espírito da verdade, a palavra é a verdade. João 17,17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra, o Espírito, Jesus, há uma interligação muito grande. Também diz João 3,33, Deus é verdadeiro. João 21:25 diz que o testemunho que o discípulo dá também é verdade. Então, nós temos 5 coisas no Evangelho que é verdade. Deus é verdadeiro, João 3,33. Jesus é a verdade, João 14,6. O Espírito é o Espírito da verdade, João 14,17. A palavra é a verdade, João 17,17. E o testemunho do discípulo amado, João 21:25, é a verdade. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Note que só recebe o Espírito da verdade, o Paracleto, o Consolador, aqueles que estão em Cristo, porque não o vê.
nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Presta atenção, o Espírito não quer visitar. Eu já vi crentes orando, Deus, Espírito Santo, visita a tua igreja. Ele não quer visitar, ele quer habitar, ele quer morar conosco, porque habita convosco e estará em vós. E aí, por isso que Jesus pode dizer, o 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Uma das voltas de Jesus que pode ser entendida é quando o Espírito veio, no dia de Pentecoste, que o Espírito voltou, e quando nós dizemos Jesus está aqui, na verdade quem está é o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, por isso que é outro Consolador igual a ele. E nós nunca estamos órfãos, nunca estamos sozinhos, porque o Espírito está conosco, o Espírito ministra em nós, o Espírito faz as obras que Cristo fazia. Por isso que nós temos e devemos ter o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, não o Espírito do mundo. O mundo não conhece nem o pode receber, mas o Espírito da verdade que habita convosco, estará em vós. Como Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Uma das voltas de Jesus é quando o Espírito vem em nós, quando nós temos o Espírito de Cristo em nós, que é o Consolador. Jesus disse, ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Não é um pouco, o mundo não me verá, vós vereis. Cristo provavelmente está falando da ressurreição, quando ele aparece, e porque eu vivo, vós vivereis. A vida está nele, eu sou o caminho, a verdade, como o Espírito é o Espírito da verdade, não é? E o caminho, quem mostra-nos o caminho é o Espírito, e também a vida, porque eu vivo, vós vivereis. Cristo é a vida verdadeira, a vida plena, a vida eterna, tudo está nele, vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Como é que ele está em nós? Através do seu Espírito, não é? Então, ele está no Pai, não é? E depois nós estamos nele, e ele está em nós. Olha só, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e é verdade, ele está lá no Pai, não é? E vós em mim, e eu em vós, através do seu Espírito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aqui não é guardar e guardar esconder, aqui é guardar para cumprir. Não é qual é o seu mandamento, que nós nos amemos como ele nos amou. Então, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Note o tema amor. A comunidade joanina, a comunidade do Evangelho de João é uma comunidade de amor. Até tem uma tradição que diz que quando João já estava idoso, ele foi lá para a ilha de Pátimos, voltou, e os discípulos, João tinha discípulos, diziam para ele, mestre, fala-nos algo que Jesus mandou. E ele diz que vos ameis uns aos outros. Tá bom, mestre, nós já ouvimos isso. Fala-nos outra coisa. Outra vez vos digo que vos ameis uns aos outros. Tá certo, mestre, já ouvimos. Fala-nos outra coisa. Outra vez vos digo que vos ameis uns aos outros. É a comunidade do amor. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Não apenas é necessário dizer eu amo a Jesus, é preciso guardar para cumprir os seus mandamentos. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Como é que ele vai se manifestar? Através do seu Espírito, que vai nos guiar em toda a verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Disse-lhe Judas, olha só, é interessante esse sermão de despedida. Pedro fala no final do capítulo 13, Tomé fala no capítulo 14:5, Felipe fala no capítulo 14:8, e agora é Judas, não Iscariotes, o outro Judas, havia 2 discípulos, Judas, e Judas é filho de Tiago. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo?
Outra pergunta. E através das perguntas vai nos responder de onde vem, que só há de manifestar a nós e não ao mundo. O Cristo ressurreto, quando apareceu, apareceu somente aos seus discípulos, não ficou aparecendo para o mundo todo ver, não é? Eles tinham que crer na ressurreição, mas os discípulos viram o Cristo, não é? Ressurreto. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como é que o Cristo ressurreto aparece só para nós e não para o mundo? Muito bem, se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. Por isso que nós estudamos aqui, procuramos guardar, memorizar, viver a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Todo crente verdadeiro, todo crente que ama a palavra de Deus, se torna morada de Deus. Eu tenho um livro de A.W. Tozer, que foi um grande escritor, e tem um livro dele que chama O Homem, a Habitação de Deus. Todo crente se torna uma habitação de Deus. Deus vem habitar, morar no crente, conforme ele guarda a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O homem se torna habitação de Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Como é importante nós guardarmos a palavra de Deus, como é importante nós amarmos esse livro, ler, guardar, viver, pregar esse livro, não é? Eu digo que você deve crer, você deve ouvir, você deve crer, você deve ler esse livro, você deve meditar, você deve praticar esse livro, você deve aprender, você deve ensinar e você deve pregar esse livro. 8 coisas que nós devemos fazer. Primeiro, devemos ouvir a palavra. Segundo, devemos crer na palavra. Terceiro, nós devemos ler a palavra. Quarto, nós devemos meditar na palavra. Quinto, nós devemos viver a palavra. Sexto, nós devemos aprender e aprender mais da palavra. Sétimo, nós devemos ensinar a palavra. E oitavo, devemos pregar a palavra. Muito bem, quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que eu ouvisse não é minha, mas o Pai que me enviou. Está vendo? Então a própria palavra de Cristo é a palavra do Pai. E quando nós amamos a palavra de Cristo, nós amamos o Pai. E o Pai e o Filho vêm fazer morada em nós. E todo crente se torna uma habitação de Deus. Deus habita no crente através do seu Espírito. Tenho-vos dito isso estando convosco. Jesus vai falar do Consolador novamente, o Paracleto de Deus. Capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, presta atenção quem é o Consolador. Verso 26 é claro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Quem nos ensina, quem nos instrui, quem nos dirige, quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que maravilha, não é? Que é o Espírito Santo. Alguns crentes usam esse verso para dizer que você não precisa ir para a escola, não precisa estudar, mas se você prestar atenção, diz que ele vos fará lembrar. Ele faz lembrar aquilo que você lê, ele faz lembrar aquilo que você estuda. Ele também te ensina quando você estuda. Não pense que você vai ficar diante da televisão, assistindo televisão e o Espírito Santo vai te ensinar. Não. Você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa crer a palavra, você precisa guardar na palavra. E quando você lê, crê, medita na palavra, então o Espírito vem, nos faz lembrar, nos ensina, não é? Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Há momentos que quando nós estamos orando, pensando na palavra, o Espírito nos traz um verso,
nos faz lembrar daquilo que Cristo fala. Por isso que é importante ler, meditar, encher a nossa mente, guardar a palavra como Cristo diz, não é? E quando nós o fazemos, então esse Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto tem falado. Presta atenção, o Espírito ensina, o Espírito fala, o Espírito dá ordens, o Espírito pode ser obedecido, como pode ser resistido. O Espírito comissiona obreiros, como em Atos 13, foi o Espírito Santo que falou, separa Saulo e a Barnabé, o Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho com eles. O Espírito guia, o Espírito intercede em nós com gemidos inexplicáveis. O Espírito é o Espírito de sabedoria, ele é sábio. O Espírito possui vontade própria, ele distribui os dons conforme lhe apraz. O Espírito tem emoções, nós podemos entristecer o Espírito. Ele pode ser ultrajado, Hebreus 10, 29 fala disso. E ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha quantas coisas esse Consolador, esse Paracleto de Deus faz. Pelo menos uma dúzia de coisas, né? Além de nos guiar em toda a verdade, nos falar através de nós. Então o Espírito ensina, fala, dá ordens, deve ser obedecido, comissiona obreiros, guia, intercede, ele é sábio, tem vontade própria, tem emoções, pode ser ultrajado, testifica em nós. Tudo isso o Espírito faz em nós. Amém? Que Espírito maravilhoso, que instrução maravilhosa, que Paracleto, que Consolador maravilhoso Cristo promete que estaria sempre conosco, estaria em nós, habitaria em nós, nos guiaria em toda a verdade e vai glorificar a Jesus. Amém? Verso 27 do capítulo 14. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A paz de Cristo é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz maravilhosa, é uma paz tremenda, é uma paz grandiosa. Deixo-vos a minha paz, é uma paz completa, e não vou lá dar como o mundo dá. Como é que o mundo dá paz? O mundo dá paz apontando armas um para o outro, mas a paz de Cristo excede todo o entendimento. Novamente, Jesus fala, e como começou o capítulo 14, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando nós estamos em Deus, não precisamos ficar perturbado ou turbado, podemos estar com o nosso coração firme, porque o Pai e o Filho habitam em nós, através do seu Espírito, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos digo, eu vou e venho para vós. Jesus ia morrer naquela cruz, e depois voltaria através do seu Espírito que habita em nós. Eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, é motivo de alegria quando Cristo foi para o Pai. Cristo é o caminho. Cristo abriu o caminho para chegarmos ao Pai, mas ele foi e volta através do seu Espírito. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Como crer é importante nesse Evangelho de João. 98 vezes a palavra crer, acrediteis, crede em mim, crede em meu Pai, crede, ao menos pelas obras, se repete nesse Evangelho, para que nós creiamos. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo, Satanás, e nada tem em mim. Satanás não teve nada em Jesus, nada, nenhuma tentação. Ele pôde dizer que Jesus caiu, apesar de tentar Jesus em tudo, mas nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que eu faço como o Pai mandou. Levantai-nos e vamos daqui. Então, parece que Jesus vai continuar falando no capítulo 15, 16, o sermão, mas aquela parte ele terminou naquela noite que ele estava falando, aí ele disse, levantamos e vamos daqui. O sermão vai continuar, capítulo 15, 16 de João, nós vamos voltar para explicar, mas aí o capítulo 14 termina, naquele jantar, as instruções finais que Jesus está dando, e aí Jesus chama os discípulos para que se levante
e que saiam dali. Provavelmente isso se deu no cenáculo, quando Jesus lavou o pé. Então, capítulo 13, começa Jesus lavando o pé, Jesus falando que um deles ia trair, as últimas instruções do capítulo 13, do verso 31 em diante, Jesus está dando as últimas instruções, e agora ele diz, levantamos e vamos daqui. Amém? Com isso nós terminamos o capítulo 14, espero que você tenha sido abençoado, assista a instrução do que nós falamos do capítulo 13, assista também o que nós vamos falar do capítulo 15, 16, e assim nós continuamos estudando esse evangelho maravilhoso, Evangelho de João. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Consolador, do Espírito Santo, seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém.